Impressionante como, principalmente as mulheres, sentem dores nas pernas. Eu recebo e-mails de muitas telespectadoras falando sobre isso e, inclusive, foi uma solicitação do telespectador esse assunto. E eu espero que a gente consiga entender melhor. Claro. O que é, na verdade, essa dor nas pernas, na maioria das vezes? Então, dores nas pernas, como um termo genérico, poderia ser qualquer coisa relacionada a uma dor nos membros inferiores. É claro que na maior parte das vezes, quando você tem uma dor na perna, você acaba tendo pele, pelo e muitas vezes vendo um pouquinho de variz. Então acredita-se muito as dores nas pernas, as varizes, mas não é bem assim. Variz não é uma doença tão dolorida assim, porque é uma dilatação de veias que carregam sangue. Sangue sendo líquido, a dor seria mais peso e cansaço. Agora, existem inúmeras causas de dores nas pernas. Causas neurológicas, com lesões nervosas, hérnia de disco, com opressão de nervo ciático, dói muito a perna. Causas dermatológicas, algumas doenças de pele. Causas reumatológicas, causas ortopédicas e, dentre elas, as causas vasculares também. Agora, as causas vasculares, elas têm uma certa frequência, né? Tem uma frequência bastante importante. A partir de que idade? É um pouco independente, depende um pouquinho da genética, mas digamos que numa idade mais adulta, muito difícil uma criança com problema vascular a não ser uma má formação congênita, mas seria mais ligado a décadas acima de vida. Se a gente for dividir em problemas venosos e arteriais, aí muda um pouquinho. Normalmente os arteriais são mais comuns a partir da 6ª década de vida, acima dos 60 anos. Agora varizes é um pouquinho mais cedo. Os problemas venosos podem começar já logo depois da menstruação da mulher, da primeira menstruação. Quais são as causas desse problema, doutor? As principais causas são hereditárias, tanto na doença arterial quanto na doença venosa. Na doença venosa é mais comum a causa hereditária. Eu sempre falo para os meus pacientes, hereditariedade, ponto. Tem fator de risco, mas a tendência é hereditária. Como varizes, a principal causa é hereditariedade. Fator de risco, obesidade, uma vida sedentária, uso de hormônios anticoncepcionais, cigarro, péssimo, tanto para arterial quanto para venoso, tá? E gestações como fator de risco, são as principais. Na doença arterial, além da tendência hereditária, cigarro, quase sempre. Dificilmente um paciente tem uma oclusão arterial ou uma doença arterial grave não fumante. E o colesterol, tá? Obesidade, vida sedentária, mas a doença arterial ela depende muito da deposição de placas de colesterol, ela entope, as artérias se entopem, então depende muito do colesterol. Bom, tem gente que chega no final do dia que não consegue nem mais andar, né? Precisa chegar em casa, colocar o pé pra cima e ficar ali por um tempo. Esse procedimento, ele ajuda só minimizador ou ele ajuda como um todo acho que no tratamento, talvez, da doença? Tá, ajuda bastante. Se você tem um inchaço na perna, a gente tem que imaginar que tem uma coluna líquida acumulada na base dos seus pés. Então, como toda veia e o linfático que carregam água, vamos dividir assim, veia carregando o sangue do pé em direção à virilha e o linfático fazendo o retorno da água do pé em direção à virilha. Portanto, se você ficou o dia inteiro em pé, você ficou a favor da força da gravidade para o líquido descer e muito difícil para subir, porque depende da força da gravidade. Então, o fato de você repousar com as pernas esticadas ou elevadas, você favorece esse retorno de líquido, diminui bastante o teu inchaço, o teu peso, o seu cansaço, favorece muito. Em muitas doenças, inclusive na trombose venosa, a gente orienta o paciente a ficar com as pernas elevadas, chama-se posição de Trendelenburg. É uma elevação de um pouco acima de 30 graus, onde favorece o retorno venoso. Dormir uma noite inteira, às vezes com a perna elevada, tem alguns segredinhos. Um deles é não deixar o joelho suspenso. Então, colocar travesseiros embaixo do calcanhar para dormir pode ser confortável nos primeiros momentos. Depois dificulta para virar na cama e o joelho ficando suspenso, você acaba tendo dor. Então,